paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo Êxodo capítulo 36. Vamos acompanhar? Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, e isto é, todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomara, pois, diante de Moisés toda oferta alcançada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário. Para fazê-lo ainda eles lhe trazia cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo ao povo: traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alcançada do santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer se ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam as obras fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido de pano azul, púrpura e de carmesim, com querubins da obra mais esmerada às vezes. E o comprimento de uma cortina era de 28 covados, e de largura de outra cortina de 4 covados, e todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com uma outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçada de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento, assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. E também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu a cortina em uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortina de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 covados e a largura de uma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu 5 cortinas à parte e as 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas na borda de última cortina de agrupamento, também fez 50 laçadas na borda da cortina de outro agrupamento. E fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. A coberta de pelos das tábuas. E fez também para a tenda uma coberta de pelos de carneiro, tintas vermelhos, e por cima uma coberta de pelos de texugo. Também fez tábuas levantadas para tabernáculos de madeira de cetim, e o comprimento de uma tábua era de 10 covados, e a largura de cada tábua era de 1 covado e meio. E cada tábua tinha 2 coceireiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de pratas debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coceireiras, e 2 bases debaixo da outra tábua para as suas 2 coceireiras. E também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, como
as suas 40 bases de pratas, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo das outras tábuas. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. E fez também 2 tábuas para o centro de tabernáculos aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se juntavam por cima. Como argola, assim fez com elas ambas nos 2 cantos. E assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, e a saber 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez também barra de madeira, cetim, 5 para a tábua de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, outras 5 barras para as tábuas de tabernáculo, ambas as bandas ocidente, e fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, e os lugares das barras fez de ouro, e as barras também cobriu de ouro. O véu e as colunas. Depois fez o véu de pano azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino, torcido de obra esmerada, e fez com que querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeiras de cetim, as cobriu de ouro, e 6 cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda do véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido da obra de bordador. E com as 5 colunas aos seus cochetes e as suas cabeças, as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, ó Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por essa presença gloriosa, Senhor, ó Pai. Abençoando os ouvintes, abençoando a todos pela graça do Senhor Jesus, derramando a tua unção e o teu poder e graça, Senhor. Continue abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?